Comentando aqui sobre o dia de hoje, acabou sendo bem volátil no começo do dia, e aí mais tarde foi perdendo bastante essa volatilidade. Eu meio que por crença, pessoal, acreditava em algo mais ou menos assim, assim, para metade em diante do dia que ele perdesse um pouco a volatilidade devido a um jogo da Copa do Mundo. Então, eu achei que era algo possível, né? Mas não tinha nenhuma garantia de que isso fosse acontecer. E por pensar assim, e por ter acontecido da última vez, então eu preferi não nem pensar em fazer nada na parte da tarde, então eu nem cheguei a ver o gráfico, estou olhando ele agora. E aí tive um tempo aqui de manhã que eu consegui fazer algumas operações, mas também, como o mercado não é tão direcional, não funcionou muito, não funcionaram muito bem as operações. Aí deu um pequeno lucro, eu acho, deu um pequeno lucro, mas quase um zero a zero. Porque o mercado ele abre falhando uma mínima bem importante aqui, de alguns dias. Então, ele falha essa mínima e sobe forte. Então, quando ele tem esse impulso aqui, ele vai mostrando continuidade, não é só uma barra, agora é uma falha, é uma barra, é mais uma barra. Você vai tendo continuidade. Essa própria aceleração que vem aqui de baixo, então, eu comecei a imaginar compras aqui, realmente, para ir um pouco mais acima, até onde não sei. Eu ia ver conforme a continuidade, então até tentei me posicionar na compra. Não deu muito certo. Ainda não chegou a dar negativo, deu para sair no zero a zero. Acho que por aqui de uma parte, outra parte deu um scalp. Mas quando o preço faz isso aqui, deixa eu tentar marcar aqui. Quando o preço leva para alto aqui nessa região e faz isso aqui, são quatro barras de venda, cinco. Mas ele ainda está dentro de uma barra só anterior aqui. Então, isso aqui pode simplesmente só ser uma correção rasa e continuar subindo. Mas quando ele tenta subir aqui, barras com corpo de alta, e não consegue, falha aqui mais uma vez, e aí você olha para as barras de alta, elas não conseguem mais botar corpo. Então, esses compradores que saíram comprando tudo, eles pararam aqui de comprar, eles meio que desapareceram por muito tempo. E aí então isso aí começa a perder um pouco essa premissa de continuidade, de impulso forte. E aí o mercado pode virar um mercado de correção mais profunda para depois uma alta ou uma lateralidade, que aí era o que eu estava imaginando. Depois que o mercado falhou aqui, porque você tem um impulso aqui bem forte. É claro que é um impulso que vem baixo de uma lateralidade esse impulso, então ele pode levar a mais alto, a um comportamento reversível. Mas eu estava acreditando aqui até nessa queda em um big up e big down, mas é óbvio que isso não me levaria a vender aqui baixo, vender perto daquele fechamento de gap que eu estava monitorando e depois acabou que nem fechou esse gap aí. E foi mostrando que tinham compradores aqui no meio desse range. Até por isso o mercado acabou não se transformando realmente em uma lateralidade. E essas quedas aqui, essa sobreposição, TTR, aqui confusão, acabou tudo virando realmente TTR, depois sem continuidade, que é o que mais acontece. E a gente já tinha um sinal aqui no meio que isso poderia acontecer. Eu vi o sinal, demorei até um pouco aqui para reagir a ele, mas eu reagi a ele, saindo no 0 a 0 de um trade que eu estava posicionado aqui na venda. Que o sinal foi essa barra aqui, foi um dos sinais, então ela individualmente não significa muita coisa, mas eu já tinha aqui, então se pegar desde aqui de cima, Doji, 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 muito Doji, Doji, e aqui você tem mais Doji, Doji, e aqui um Doji outside grande, então isso aqui a gente já viu sexta-feira, pode criar aqui no mercado uma confusão aí nas próximas horas ou nas próximas barras. Essa barra, você coloca uma projeção nela e o mercado às vezes fica assim o dia todo dentro dela ou vai um pouco acima, vai um pouco abaixo. Até achei que poderia ir depois um pouco abaixo dela aqui, acabou não indo, mas foi um pouco acima e acabou que está ficando o dia todo realmente dentro aí dessa região aqui complexa, não por causa de uma barra, mas pelo comportamento que ele já vinha demonstrando nessa região. E aí, então, aqui, obviamente, você muda a forma de pensar. Você já não entra mais tanto por urgência, entra mais, ou espera fazer uma coisa assim e tenta pegar uma correção, tipo essa barra. Tentei entrar também, depois não andou. Mas que eu já tinha até parado de operar, mas eu vi aqui esse fundo mais alto. Eu estava olhando já esse gap que não fechava, não fechava, não fechava. Tinha esse ponto que o mercado também não conseguiu testar aqui, que era importante, a abertura do dia. Então foi deixando gaps lá para baixo e falhou muitas tentativas na venda e você está baixo aqui numa lateralidade, num ciclo maior. Então você tem esses fundos aqui um pouco mais alto aqui nessa região. Você tinha, obviamente, como era TTR, que a média estava cortando,
Você tem aqui alguns microcanais no dia como esse aqui, que era muito importante até esse momento. Depois tem outros aqui que eu não dou mais tanta importância, que é TTR, mas aqui você tinha esse fundo duplo em cima da mínima aqui do dia anterior, que era aqui, mas representado por essa linha aqui pontilhada. Então, se tinha um fundo duplo acontecendo aqui baixo em alguma coisa, apesar de ser TTR, então é muito difícil comprar alto nele, mas e isso aqui também levava a você ver novas linhas, como isso aqui, por exemplo, alguma coisa assim. E aí isso aqui em algum momento saiu daqui com uma barra muito forte. O preço poderia sim fazer uma segunda perna para cima. Acabou que essa segunda perna ele não fez, mas ele poderia ter feito. E se fizesse isso aqui poderia ser aí o rompimento. Aí isso aqui, essas barras aqui correção, em cima aqui do ponto de rompimento para depois produzir uma continuidade. E é claro, quando a gente está falando aqui no mercado complexo, sobreposição, é legal não entrar assim alto aqui, e aí você ainda é legal também tentar operar falhas de alguma coisa. Então isso aqui era uma barra de falha de alguma coisa. É até um trade que, dependendo do contexto, eu gosto bastante de fazer. Uma venda aqui, por exemplo, nessa barra. Nesse caso eu não fiz, porque, assim, pela complexidade eu estava vendo ainda esses gaps abertos aqui abaixo, eu não gostei, assim, do cenário geral para me posicionar aqui, porque eu entendi que aqui, nesse momento, considerando esse último movimento aqui complexo, mesmo pegando aqui até a máxima, se eu vendo aqui, eu estou vendendo quase aqui que nos 50%, que aqui os 50% dessa região complexa. Foi realmente onde que o mercado veio fazer talvez uma correção aqui, bem complexo para tentar produzir uma continuidade. Então eu preferi comprar aqui essa região. Me atrasei, não comprei nessa barra, esperei essa aqui fechar, porque aí eu achei que poderia ir lá em cima, eu não ia entrar, que aqui eu já estava até desalocando a margem, mas acabei comprando ainda aqui assim em algum lugar. E aí o preço vai e falha a máxima. Então, quando ele falha, vem aí, deixa um pavio aqui acima dessa máxima e falha e volta. Ainda fechou aqui, mas depois já fez essa barra negativa, já saí, acho que no 0 a 0 aqui nessa barra ou nessa aqui. Porque realmente aí para mim o mercado poderia continuar muito ainda sobreposto, porque aqui também já era um horário limite. Então acabou que o mercado realmente não deu impulsos muito fortes. Deixa eu até ver o range do dia, é um range de 2.000 pontos. Até que foi grande devido a esse impulso aqui inicial, mas o mercado não se desenvolveu depois muito volátil. E aí, aqui tem uma outra questão também. Quando você vê isso aqui, você tenta operar contra, operar correções, escalar, se conseguir, se a tua conta permite fazer isso e aí também sabe operar dessa forma, no sentido de dividir a mão em partes planejadas desde o início para fazer esse tipo de coisa. Mas aqui tem algo arriscado, às vezes, dependendo do tipo de movimento complexo, dependendo do tipo de TTR. Aqui, por exemplo, a continuidade. Aqui você tem muitas barras, aqui você pega alguns momentos em que o preço fica assim, 33 barras, aí, coisa de mais 2 horas, quase 3 horas, movendo um range de 290 pontos. Isso aqui é perigoso para operar, porque até mesmo quem sabe operar ordem limitada entra contra o preço, vê aí rompendo aqui abaixo compra, vê rompendo acima aqui dessa barra que vende, só opera contra, porque aqui você tem doji. Ainda assim que opera assim, acaba que o range é muito pequeno para conseguir lucro. Se você vende alto, mesmo que venda máximo do pavio, você tem que sair aqui no meio, pelo menos com uma parte. Então você vai pegar 180 pontos. E o problema disso é que você tem dias recentes com barras com a volatilidade em média um pouco maior. Então, hoje mesmo no dia você já teve uma barra aqui com 800 pontos. E aí você tem algumas barras de 800 pontos, algumas barras nos dias anteriores aqui com 400, 500 pontos, barras normais. 400 pontos está normal nos últimos dias. E aí você pega 3 horas onde que o preço não anda nem 300 pontos. Eu não acharia nada impressionante se depois de 3 horas sem sair do lugar, ele produzisse aqui uma barra de 600, 500, 600, 700 pontos. Então, isso que é o complicado de operar em ranges muito, muito estreitos. Então, até por isso que aqui a partir para aqui para frente, eu acho que não tem trades bons, não tem grandes trades. Quem opera muito bem não vai achar muita coisa aqui também, porque vai ter que perceber em algum momento que está muito estreito o range. Tem dias melhores para operar, tem esses movimentos aqui outros dias recentes, você tem coisas melhores para operar. É só esperar um pouco. Aqui talvez não era o momento, depois você está vendo isso aqui de sair operando. Mas aqui no começo do dia daria para tentar fazer algumas coisas, apesar que da forma que eu fiz não deu muito certo. Mas também ele deu chances de pelo menos sair no 0 a 0, como estava bem complexo.
Assim, não, e também acho que quem operou errado ou quem operou bem e não conseguiu pegar alvos, também não levou grandes stops e quando levou stop, um ou dois stops, até levar stop já tinha percebido ou pelo menos já teria a chance aqui de perceber o que estava acontecendo, que era o mercado ficando um pouco mais complexo, então você não ia querer estar alavancando nas extremidades, está fazendo algumas coisas que a gente faz em mercado de tendência, estendendo muito os trades e quando a expectativa é boa e quando o movimento produz continuidade. Então, provavelmente esse aqui não seria o dia ideal para isso, e ele mostrou aqui no comportamento do preço que provavelmente não seria um dia bom para fazer esse tipo de coisa. Deixa eu tentar mostrar aqui os trades. Deixa eu ver aqui. Aqui. Então, aqui compra. Stop dessa compra aqui. Stop dessa compra aqui, por exemplo, estava aqui abaixo, se não me engano, é abaixo aqui desse ponto. Nem sabia que existia gap no dia, mas dado a barra, dado o contexto, ou é continuidade aqui com urgência, ou o preço voltando aqui eu já ia sair, porque não era o que eu estava pensando. Aqui mais compra, essa aqui foi para scalp, foi o que eu fiz. E assim, tinha motivo para sair aqui alto, o preço já tinha dado aí 4 barras, você tem também pontos de tempos gráficos maiores, por exemplo, a média lá do 15 minutos estava passando aqui nessa região. Então, você tem motivos, assim, não é não zerei ali uma parte só por zerar, por querer realizar lucro sem motivo nenhum. Tanto é que não fui só eu que vi esse ponto aqui, o mercado viu esse ponto também. Até por isso o mercado vendeu aqui, porque não fui eu que iniciei esse movimento, foi o mercado. Então o mercado entendeu que aqui era um ponto e vendeu aqui para fazer um teste. Depois, quando o mercado retestou novamente essa região, realmente era uma região aqui mais forte. O mercado retestou aqui e jogou novamente para baixo, aqui mais uma puxada para baixo. Mas aí você, obviamente, vai analisando tudo que está acontecendo, né? Porque você não vai, quando você olha isso aqui, ou você está vendido aqui em algum lugar para tentar pegar a continuidade dessa segunda perna para baixo, ou você imagina o que é a segunda perna aqui para baixo, essa segunda perna aqui para baixo. Se isso aqui parece mais que vai ser realmente o início do impulso muito forte ou a parte de uma lateralidade. Para mim, provavelmente a parte de uma lateralidade, talvez fechamento do gap, talvez até aqui na abertura, mas só que vender aqui, por exemplo, eu já não gosto muito. Já acho um pouco tarde para vender aqui. Então, aqui prefiro não fazer nada. Só que eu desisti daí do restante aqui da posição da compra. Só deu um scalp e daí que deu desistência, porque o preço realmente aqui não foi, não mudou de comportamento. Isso eu já falei no começo do vídeo, isso aqui não gostei. Vamos ver aqui o que foi. Aqui foi uma venda. Então, claro, se você não quer vender aqui, você acha que tem uma chance do preço fazer isso aqui e aqui na abertura, ficar aquela ideia de big up e big down que eu comentei antes. Então, isso aqui pode ser só um pullback um pouco maior para fazer o preço ir lá. E assim, o preço vai mostrando também motivos para isso. Aqui você já tem um doji, essa barra aqui, corpo negativo, mas tem um doji. E aí que você vê a compra, vamos ver se a compra vai. Já soltou doji também, pavio. Então aqui eu fiz uma venda com ordem limitada. Aí o preço já soltou essa barra. O que eu falei antes que eu demorei um pouco para perceber o que estava acontecendo. Não estava cuidando aqui, monitorando muito aqui o preço, do jeito talvez que deveria ser. Acabou que demorou, mas depois eu me liguei aqui o que estava acontecendo, né, por causa dessa barra, e o preço já tinha ido lá, já tinha vindo aqui embaixo, já tinha ido aqui no meu preço no 0 a 0, já tinha voltado aqui para baixo. Aí quando eu percebi, aí eu saí aqui no 0 a 0. Então só deu o lucro do dia foi praticamente esse scalp aqui e um lucro dessa entrada até aqui. Acho que mais ou menos isso aqui. E E aqui ainda mais aquele última operação que eu já tinha parado ali, mas eu resolvi fazer pensando nessa ideia aqui, deixando o gap aqui aberto, aqui é a região baixa de lateralidade, falhando mínimas. Então pensei que poderia assim fazer uma segunda perna para isso, para cima. Isso aqui é um bom começo. Essa falha aqui que eu não estava acreditando muito nessa venda também é algo interessante, porque quem vendeu aqui não vendo a continuidade aqui, o preço vem para cima. Se essa aqui dando continuidade, que é mais ou menos o que eu esperava quando eu comprei aqui você já teria, obviamente, aqui uma ideia de falha da falha.
Então, se você tem aqui a falha da falha, isso aqui também aumenta ainda o potencial desse movimento para cima, de jogar isso aqui pelo menos lá para cima. Então, tem coisa assim. Mas aí, conforme eu comentei antes também, essa parte, ele falhou aqui, aí já não ficou mais favorável. Deu para ver que não estava tão urgente assim, e que ia continuar provavelmente aqui mais confuso, ia fazer o que normalmente ele faz em 80% das vezes, que é falhar rompimentos. Então, foi o que ele fez. E aí eu também desisti dessa operação aqui. Cedo aqui, nem esperei mais continuidade. Essas duas, três barras aqui de continuidade para mim foram suficientes para mostrar que não era o que eu estava pensando, que eu não precisava segurar o stop aqui para baixo ou aqui para baixo. Até porque o meu stop inicial estava acho que aqui abaixo aqui dessa região, abaixo dessa barra grande aqui, para mim aqui já era o suficiente. E é claro, se for ver, se você tivesse deixado stop lá, eu teria muita chance de sair durante o dia. Mas aí cai em toda aquela questão que eu falei da volatilidade. Se eu tivesse ficado posicionado, ainda acreditando que o preço poderia ir para cima, mesmo com as características de falha, eu com certeza absoluta teria saído aqui, talvez desistir no 0 a 0 aqui, qualquer lugar aqui, muita chance de desistir e muito comportamento de preço mostrando que poderia desistir tranquilamente, que o mercado não tava mais mostrando potencial depois de um determinado momento. Mais ou menos algumas coisas aí que eu consegui observar no dia, que eu consegui entender, que esses sinais que o preço foi mostrando, consegui fazer essa leitura conforme a que eu comentei, e baseado nisso eu fui abrindo as operações, encerrando as operações, desistindo de operações, fazendo parcial. Então, mais ou menos essa é a ideia do dia da minha leitura.